Hoje à noite vamos abrir nossas Bíblias no livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2 e o versículo número 3. Sofonias, capítulo 2 e o versículo número 3. Sofonias, capítulo 2, versículo número 3. Sofonias é antes de Ageu. Já estamos chegando quase no final do Velho Testamento. Talvez seja mais fácil ir atrás de Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu e Sofonias, capítulo 2, versículo número Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Então, quando você achar a passagem, por gentileza, convido você para ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Sofonias, capítulo 2, versículo número 3. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. A palavra de Deus diz o seguinte: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Pai, nós entramos na tua santa presença hoje à noite. Muito obrigado, Senhor, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas nesta primeira parte da semana. Pai, muito obrigado também pelas provações que tem com o intuito de nos aproximar e nos ajudar de descansar e confiar no Senhor cada vez mais. Pai, abra nossos olhos, nossos corações hoje à noite para compreender a Tua palavra. Pai, eu clamo a Ti pessoalmente que esteja comigo na entrega da palavra do Senhor. Guia, Senhor, através do Teu Divino Espírito Santo, cada palavra, cada pensamento, cada ação, para que eu possa ser um instrumento para fazer a Tua vontade neste lugar hoje à noite, para que em tudo o Senhor seja exaltado e glorificado. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Sofonias é um dos últimos profetas que está pregando para a nação de Judá. E aí é uma mensagem de julgamento, de juízo. A gente tem conversado sobre isso, mas precisamos lembrar, muitas vezes a gente enxerga no Velho Testamento um Deus austero, um Deus de juízo, julgamento, um Deus com ira, com raiva. Mas eu quero trazer você, junto comigo, para uma observação. Se você parar para observar, que Deus começou já com Elias, Eliseu, enviando profetas, avisando a nação da Samaria, avisando a nação da Judá, para arrepender, para voltar aos feitos do Senhor. Consequentemente, nós temos Isaías, depois Jeremias, e na mesma época Ezequiel e Daniel, 3 homens enviados por Deus, na mesma época. Também Sofonias é contemporâneo de Jeremias, e nós temos visto outros profetas. Deus, na realidade, não é um Deus austero, só de justiça. Deus é um Deus de misericórdia, porque muitas vezes Ele pode ter mandado Isaías e dizer: acabou, falei com você uma vez, você não aprendeu, não assimilou, problema seu. Não é assim. Deus enviou, e Ele fala com os profetas. Ele fala para a nação de Israel, Ele fala para Judá, Ele cedo enviando pessoas, avisando, chamando a nação para voltar aos pés do Senhor. E é interessante que Sofonias, se você olhar rapidamente comigo, no versículo número 1, ele está profetizando durante o reinado de Josias. Não temos o tempo hoje à noite, mas você pode anotar e observar sobre o reinado de Josias.
em 2 Crônicas, capítulo 34, de 1 a 7, é um tempo de avivamento. Josias assume o trono com 8 anos, ele começa a tirar a idolatria, vai tirando os ídolos, derrubando esses ídolos, limpando o templo. Ele faz uma faxina na casa de Deus. E o que parece, é as pessoas estão animados, estão dedicados, estão consagrados para fazer a obra do Senhor. Mas nesse mesmo reinado, vem Sofonias pregando. Ou seja, o que nós percebemos é que era uma coisa de façada, era uma coisa de exterior, não era uma coisa de coração. Tiraram os ídolos, sim, das suas casas, das cidades, mas os ídolos do seu coração não tiraram. E quando falece Josias e seus filhos vão assumindo, cada um volta a fazer a idolatria. Ou seja, o problema não era o que estava acontecendo no exterior, o problema, o que estava acontecendo nos corações. E nesse momento que o Sofonias está pregando, há uma mensagem de julgamento. Não é qualquer julgamento, não. E precisamos entender, do fim do reinado de Josias até o momento que Babilônia leva todo mundo em Judá para o cativeiro, são simplesmente 22,5 anos. É rápido. Então, quando Deus diz que está próximo, Ele quer dizer está próximo. Se as pessoas soubessem, tem 22 anos e vai acabar tudo, será que não iria arrepender-se? Olha comigo como vai ser esse julgamento. Volta comigo no capítulo 1, versículo de 14 a 18. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, de trevas, de escuridão, de nuvens, de densas trevas, de trompeta, de alarido contra cidades fortes, contra as torres altas. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos. Por quê? Pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, como algo insignificante, e sua carne como esterco. Os corpos vão ser deixados lá no chão. Não, agora presta atenção, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Parece um dia que você quer passar? Não. Esse dia de julgamento, a ira de Deus que está perto, se você soubesse que está perto, você deve tomar notícia, você deve mudar, deve arrepender-se. Então seguimos, capítulo 2, versículo 1, congregue-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Aí vem nosso contexto, capítulo 3. Então nosso tema hoje à noite, um apelo antes do dia do julgamento. Todo mundo compreendeu? Sofonias está aí, está perto, vem uma coisa terrível, desolação, os cadáveres vão ser jogados lá no chão, vai ser um massacre. Os babilônios vão entrar, e a gente já leu aí no livro de Jeremias como foi terrível. E Deus disse: antes que o julgamento chegar, eu mando o meu profeta com um apelo, um conselho, um aviso. E o que ele fala? Versículo 3. Então, dois pensamentos hoje à noite. Quem recebeu esse desafio?
Não é interessante saber quem está recebendo esse desafio, esse apelo? Claro, mas não é que você acha que seria, não era que eu achava que seria, eu achei que estava falando com todo mundo, mas Deus fala especificamente para 2 grupos de pessoas, que na realidade é um só. Olha o que ele fala aqui, quem recebeu esse desafio? Letra A, os mansos. Os mansos, a palavra manso aqui significa pessoas carentes, pessoas pobres, pessoas humildes. Deus fala para aqueles que são humildes. Por quê? O soberbo, ele acha que Deus não vai fazer nada. Se Deus se permitir, nós vamos pregar domingo à noite 3 mentiras que nós cremos, muitas pessoas creem, que está aqui no livro de Sofonias, mas isso para outro dia. Mas essas pessoas estão achando, sim, já ouvimos isso antes, Isaías diz que vem, nada aconteceu. Aí vem Ezequiel, vem Jeremias, vem não sei quem, e estamos aqui ainda, não aconteceu nada. A palavra de Deus será cumprida ao pé da letra, mesmo que demorar, mesmo que tardar. Agora, quando Deus está dizendo aqui, no trecho que nós lemos, de 14 a 18, está perto, quando Deus repete que está perto, é porque está próximo, como a gente falou, 22 anos e meio, já vai acontecer essa destruição. Então Deus chama os mansos, porque os orgulhosos não queriam atender. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu ouro, eu vou satisfazer Deus com essas coisas materiais? Não, você não vai. E ainda ele fala, o segundo grupo, os fiéis. É bem interessante isso. O apelo é para aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor, aqueles que têm obedecido a sua lei. Observe que ele disse, versículo 3, buscai o Senhor vós, todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Está falando sobre o juízo de Deus. São pessoas que têm obedecido a lei do Senhor, as ordenanças, exatamente como foram entregues, não estão tentando manipular, não estão fazendo por metade. E a palavra por aqui, que tem pondo a obra, justiça, o juízo, eles têm feito isso sistematicamente, habitualmente, praticamente, eles estão feito isso constantemente. Ou seja, são pessoas que têm sido fiéis à vontade e à palavra do Senhor. Agora, é bem interessante isso, porque não era para Deus falar com o que estão precisando, arrependimento? Eu quero que nós compreendamos uma coisa aqui. Nesse momento, Deus vai falar com seu povo. Ele está dando um apelo para aqueles que conhecem a palavra de Deus, que estão servindo a palavra de Deus, e nós devemos ser encorajados no meio dessa multidão de pessoas que não estão querendo fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que sim estão fazendo a vontade de Deus, estão me entendendo? Porque no meio dessas pessoas que estão servindo só de aparência e fazendo violência, a gente tem visto isso nos outros profetas. Nós vemos um remanescente, um pequeno grupo, que Sofonias disse, vocês estão fazendo constantemente a vontade e obedecendo à voz do Senhor. Então o desafio, o apelo é para esse grupo. O que Deus disse para eles? Qual é o desafio? Qual o apelo aqui? Número 2, é de buscar. A palavra aqui buscar não é somente ir atrás, mas o entendimento da palavra em hebraico é uma busca ativa, uma busca determinada, uma busca diligente. É uma chamada à ação e diligência, de não ser acomodados, de não ser parados na sua vida espiritual. Qual a aplicação para nós? Pastor, eu sou salvo, eu não vou para o inferno, então eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço isso, faço aquilo.
o apelo é que venha o julgamento e Deus quer que nós fazemos mais ainda, que não ficamos satisfeitos onde nós estamos espiritualmente falando. Às vezes a gente pode ficar acomodados. Poxa, estou aqui quarta-feira, pastor. Poxa, eu levantei cedo, eu tenho trabalhado e eu estou aqui na igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas Deus espera essas pessoas que têm feito a vontade de Deus com humildade, não para se exaltar, que fazem mais, que fazem diligentemente, determinadamente, uma busca atrás das coisas, especificamente o Senhor. Preste atenção aqui, meu amado. Eu falo para todos nós, muitas vezes Deus fala para aqueles, e há uma aplicação sim, para aqueles que não conhecem e precisam de arrependimento, mas Deus fala para nós hoje à noite, através do profeta Sofonias: não esteja acomodado, não esteja parado, tenha um zelo, um ardor para servir e fazer cada vez mais a vontade do Senhor. Isto que Ele almeja de nós. E é o desafio, porque nós vivemos um dia difícil. Nós vivemos um dia quando muitas pessoas, até pessoas que dizem o nome de Deus, não estão fazendo a vontade de Deus. Estão fazendo coisas que mantêm a aparência, mas no conteúdo não servem ao Senhor. Então Sofonias fala para aquele grupo 3 coisas. Letra A: buscar o Senhor. Ardentemente, diligentemente, vai atrás de Deus. Porque Deus está se escondendo? Não, porque muitas vezes eu e você, nós temos nos afastado em nossos corações de Deus. Muitas vezes nossos corações não estão retos com Deus. Nós temos colocado coisas, lembra que eu falei? Eles tiraram os ídolos das suas praças e das suas casas, mas tinha coisa no seu coração que não agradava a Deus. Haja o desafio de buscar a Deus, buscar Ele, sua justiça. Deus, eu quero te conhecer melhor, eu quero andar com o Senhor em perfeita comunhão. Pai, me ajuda de ser fiel, de entender quem és tu. Isto é que Sofonias está dizendo para essas pessoas fiéis, de ansiar conhecer Deus melhor. Olha que ele disse aqui, que nós devemos buscar o Senhor de todo o coração. Agora que você quer, eu quero que você observe um contraste que o próprio profeta faz. Olha comigo atrás, no capítulo 1, versículo 6, ele faz contraste, que eles precisam buscar o Senhor. Por quê? Olha comigo, capítulo 1, versículo 6, os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que o quê? Não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Então, Sofonias disse, não seja como eles, aqueles que deixaram de seguir o Senhor, nem perguntam por Deus, não querem saber de Deus. Vocês são de Deus, então procura cada vez mais fazer a vontade e buscar o Senhor. Olha 2 versículos para a gente observar quanto a essa questão de buscar o Senhor. Capítulo número 10 de Oséias, versículo 12, diz o seguinte: semeai para vós em justiça, se faz segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre nós. Agora é evidente que ele não está falando sobre uma terra, uma plantação, porque ele fala de misericórdia, ele fala de justiça. Ele está falando de a gente quebrar nosso coração, de deixar Deus arar nossos corações, de quebrar as coisas que nós temos escondidos, as coisas que nós temos segurados, e abra a mão de Deus, tudo que eu tenho é seu, e fazer a justiça e a misericórdia. Olha ainda Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. Então me invocareis e irareis,
e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Agora, é evidente que esses 2 versículos de Jeremias está mais aplicado para pessoas que não estavam servindo a Deus. Mas há uma aplicação para nós também, que estão procurando fazer a vontade de Deus, de manter nosso coração inteiro, entregue completamente ao Senhor, e busca Ele de todo o coração. Nós temos muitas vezes a possibilidade de ficar distraídos, de um coração dividido, ficamos correndo, tão ocupados com tantas coisas, e às vezes em quando a gente abre a palavra de Deus, talvez todo dia, mas não estamos com a nossa atenção completamente focada no Senhor. E há um desafio para a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração. O salmista fala: como a corça anseia por água, assim é o anseio pela presença do Senhor. Como nós temos sede nesses dias tão calorentos. Você vai ao bebedouro, você vai abrir a geladeira e vai enchendo copo, pois copo, pois copo. É essa busca, essa anseia que nós devemos ter para Deus, de buscar Ele de todo o nosso coração. Há uma aplicação para a pessoa que não conhece Jesus Cristo, claro, para não confiar nas coisas materiais, não confiar na sua própria força, porque Ele falou para os humildes de humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor, e entregar sua vida nas mãos de Jesus, para que Ele possa salvar você. Mas não é somente buscar o Senhor. Letra B, buscar a justiça. Como já elaboramos, esse povo estava fazendo a justiça. Então Deus disse aqui: progrede, cresça, vai para frente, não esteja satisfeito, procura cada vez mais fazer a obra do Senhor, a justiça, aquilo que é correto, obedecer Deus mais e mais. Se é um desafio que eu preciso, que nós precisamos, é obediência. Que muitas vezes a gente faz coisas, mas não obedecemos Deus completamente, e não obedecemos de coração. Então Deus aqui fala através do profeta Sofonias, que a gente vai buscar a justiça. Olha o que ele fala aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. O alvo de Deus é que nós cresçamos, que progredimos na fé, no conhecimento do Senhor, no serviço, na fidelidade, na obediência, que nós falamos com mais pessoas, que nós temos um peso nos nossos corações para evangelizar mais, que nós cresçamos, que não ficamos satisfeitos nem acomodados. E o terceiro desafio que ele fala aqui não é somente buscar o Senhor, buscar a justiça, buscar a humildade. Interessante isso. Isso seria uma pregação só em si mesmo, buscar a humildade. Vamos ser abertos. Todos de nós temos um problema com soberba. Todos nós temos. Às vezes ela se manifesta uma maneira sutil, né? Nós tentamos que as pessoas façam aquilo porque sou eu que nos respeita, e impomos coisas porque eu. Mas Sofonias fala, essas pessoas que já eram mansos, que já eram humildes, que eram modestos, que eles procuram isso cada vez mais. Por quê? O contexto nos alerta o motivo, porque veio o juízo do Senhor,
vem o julgamento. E ele fala na última frase aqui: porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. A ira do Senhor vem. O julgamento viria sobre a terra de Judá. E de qualquer jeito, a nação vai sofrer amargamente. Mas essas pessoas não devem confiar em si, nem nas suas obras de justiça. Essas pessoas devem se lançar sobre os cuidados do Senhor e pedir a Deus que seja misericordioso, para que quando vier aquele dia da ira, de desolação, de angústia, que foi descrito no capítulo 1, que Deus poderia ter misericórdia sobre essas pessoas. Muitas vezes, aliás, vamos ser bastante abertos, essa questão de busca humildade é complicado, viu? É muito complicado, de nos humilhar, de ser segundo, terceiro, em vez de ser primeiro, de não exigir meus direitos, de não dizer me respeite porque eu sou assim, assim, assim. Pare de dizer seja feita a vontade do Senhor, seja que ela for. Aí é um desafio. O contexto nos alerta que os outros pessoas não estão buscando a Deus, não estão nem querendo saber sobre Deus, e aquele fiel pode lhe dizer: eu estou fazendo a vontade de Deus, e até se orgulhar em sua obediência. Você percebe como o orgulho, a soberba pode se manifestar sutilmente. A pessoa começa a dizer: ah, mas você não faz isso, mas eu faço. Não, isso já se tornou orgulho. O que a pessoa poderia dizer é: eu não faço nada. Se tiver alguma coisa que tenha acontecido, é Deus que tem feito, que Ele recebe a honra e a glória. E não começamos de olhar até para os irmãos, e pior ainda para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, de nariz para baixo. Não, eu estava falando com alguém outra noite: não pense que eu sou melhor do que você, eu sou um pecador, igual a você. A única diferença é que Deus, na sua imensa misericórdia e graça, me salvou. É a única diferença. Então nós temos motivo de nos gloriar. Por isso ele disse: buscai a humildade, buscai a mansidão, de fazer aquilo que vai exaltar a Deus, de todas as formas que as pessoas enxergam Jesus e não chegam a mim, nem a você, nem a nós. Duas passagens para fechar. Salmo 25, versículo 8 e 9 diz o seguinte: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Agora preste atenção na última parte desse versículo, o versículo 9: guiará os mansos como? Retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Não sei se você percebeu o que o salmista está dizendo. Deus vai ensinar os pecadores, aqueles que são mansos e humildes, que têm uma atitude de aprender, e Ele vai mostrar como caminhar. Se nós achamos que sabemos de tudo, Deus de qualquer jeito não teria jeito para nos instruir, para nos guiar. Ainda assim, Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22: pelo que, rejeitando toda imundícia e o cúmulo de malícia. Olha essa frase aqui: recebei o quê? Com mansidão a palavra em vós enxertada. Isso é interessante. Enxerte é o quê? Você tem uma árvore, você corta um galho, você pega e coloca no outro galho, você amarra e espera que aquele galho vai pegar naquela árvore e vai produzir fruto da segunda árvore. Olha que ilustração linda que Tiago está dizendo. Nós não somos possuidores da palavra. Deus vai pegar a palavra e fazer enxertar em nós, para que nós produzimos fruto
da palavra de Deus e não fruto das nossas vidas. Por isso precisamos rejeitar as coisas do mundo, receber com mansidão, com humildade a palavra, a qual pode salvar a vossa alma. Então agora aquela frase que citamos tanto faz mais sentido ainda: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque senão não estamos recebendo a palavra com humildade, com mansidão, o sede não vai tomar e nós vamos continuar produzindo o fruto da carne e não o fruto do Espírito. Nós temos um desafio hoje à noite. Sofonias fala para os fiéis, para os mansos. Ele dá um desafio. E eu espero que nós podemos aplicar a palavra de Deus em nossos corações. Não somente ouvir, mas que ela possa penetrar nosso ser. E nós podemos produzir fruto para Deus. Que Ele seja honrado e glorificado para todo sempre. Pai, nós entramos na Tua santa presença. Pai, muito obrigado pela palavra de Sofonias. Desafio tão grande. Reconheçamos que sem o Senhor nada podemos fazer. Então, Pai, nos ajuda. Pai, abre nossos corações, nossas mentes, para nos dar um desejo de buscar diligentemente, constantemente o Senhor, de andar fielmente com o Senhor. Pai, aplica a Tua palavra na maneira que for necessária a cada pessoa que está ouvindo hoje à noite. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica de pé. Se você quiser orar, pode se ajoelhar onde estiver, ou sentar. Outra sim, eu convido você para ficar de pé e cantar esse hino comigo, pedindo que Deus fale com cada um de nós. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador, Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obra o teu amor, vem, demole os excessos da enganosa paz, aos erados concedendo salvação verás, Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor, vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus, Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obre o teu amor, maravilhas soberanas
outros povos vêm, oh, derrama a mesma bênção sobre nós também. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, sobre o teu amor. Amém. Que Deus possa aplicar sua palavra a cada coração. Uma boa noite para aqueles que estão assistindo em casa. Eu quero encorajar você de estar sentado agora com sua família e tendo tempo de oração. Vamos estar orando sobre a eleição no domingo e que tudo corre bem, que a vontade de Deus seja feita. Então, boa noite para vocês que estão em casa e até domingo pela manhã, se Deus assim permitir, às 10 horas.